Muito bem, gente. Então, eu tinha deixado como exercício para vocês fazerem esse programa. Aqui é a solução, então. Vamos lá, vamos fazer junto este exercício. Vamos lá. Eu vou voltar aqui para minha tela. Joia. Então, eu tenho aqui inicialmente, vou criar aqui então um programa. Primeiro, pessoal, a gente vai fazer sem ser TAD, tá? Então, sem pensar em TAD, sem nada, a gente vai fazer apenas num único arquivo o programa, né? Colocando tudo no mesmo arquivo, a estrutura e etc., que é para vocês entenderem melhor, bem primeiro, né, o conceito de lista encadeada e dinâmica, e para depois a gente começar a pensar na, na parte de organizar melhor o código, né, de representar isso de uma maneira de TAD, para você ter, a gente seria aquela mesma ideia de usar TAD, né? Então, eu vou ter inclusão de duas bibliotecas, que é o stdio para fazer input e output dos dados, o stdlib para poder fazer a alocação dinâmica, né? E vou criar aqui a minha estrutura, ó, struct nó, que ela vai ter os campos info, que no caso vai ser inteiro, porque a gente vai estar... o exercício pediu para a gente armazenar os números até que o usuário digite -1, né? E o campo para o próximo elemento, pessoal, que como a gente viu nos slides, a gente poderia fazer assim, ó, ponto pros, né? Struct nó e o ponteiro para essa mesma estrutura, tá? Bom, essa é uma maneira. A gente pode também fazer o typedef, se você quiser, tá? Então, a gente pode, só que aí o typedef ele tem que estar antes, tá? Então eu posso fazer assim, ó, typedef struct nó e vou chamar, por exemplo, de lista. E aí com isso eu posso usar ao invés de usar struct nó aqui na definição desse campo ponteiro próximo, usar a lista, tá bom? O que eu falei que tem que ser antes esse typedef aqui, porque se for depois, aí isso aqui não vai funcionar, tá? Você usar a lista aqui, ele não permite. O contrário, ele deixa, né? Você usar struct nó aqui antes de abrir, tá? Não me pergunte por quê, mas a linguagem C tem essas particularidades. Bom, vamos lá, vamos criar o nosso programa principal. Eu vou ter inicialmente um inteiro que seria o número que o usuário vai digitar. Vou ter os ponteiros para início, para fim, e esse P, né, que vai ser usado lá para percorrer os elementos da lista, tá? Da mesma maneira que a gente fez lá naquele exemplo que eu mostrei. Vamos inicialmente setar esses ponteiros início e fim para nulo, que vai indicar que a lista ela está inicialmente vazia. E aí a gente vai pedir para o usuário digitar um número no teclado. Tá? Uma vez feito isso, a gente vai fazer, enquanto esse número for diferente de -1, a gente vai ter um while aí que vai fazer alguma coisa. Bom, a primeira vez o usuário digitou um número, que é esse primeiro scanf. Supondo que seja -1, a gente vai ter que armazenar ele aqui como primeira
tarefa aí desse while, tá? Como que a gente vai armazenar? A gente vai armazenar primeiro armazenando fazendo a alocação do nó. Então a gente vai fazer p recebe lista asterisco malloc size of lista, tá? Temos o nó criado. Agora eu posso setar, né, o campo info para o número que foi digitado e o p ponto próximo para nulo, tá? Muito bem. Então, deixa eu voltar aqui na nosso slide. O que a gente fez até esse momento, né? A gente criou um nó, fizemos com que o início apontasse para nulo e o fim apontasse para nulo, tá? E o P recebeu esse malloc, e aí esse P recebeu aqui o número que o usuário digitou, e esse próximo apontou para nulo, tá? Então essa foi a nossa primeira a situação do que a gente fez até esse momento. Agora, pessoal, a gente precisa fazer a agregação desse nó na lista. Bom, a gente tem aí, na verdade, duas situações, ou três, né, se você pensar assim, tá? Vamos pensar em três situações, tá? A primeira situação é lista vazia, que é exatamente esse cenário, né, onde início igual a nulo e fim igual a nulo, e a gente tem um primeiro elemento que deve ser inserido, tá? O que deve ser feito aqui? A gente precisa atualizar início e fim, tá? Então, é o caso de eu fazer com que início aponte para P e fim aponte para esse mesmo P, tá bom? O segundo caso é lista com apenas um elemento. Quer dizer que se eu inserir um... Bom, no primeiro caso vai fazer com que esse início e fim aponte para o P, né? Tudo bem? Então é exatamente esse primeiro caso que está aqui, ó. É o que vai acontecer, atualizar início e fim. Então todo mundo vai apontar para esse mesmo nó. O segundo caso é lista com apenas um elemento, que seria esse caso que eu tenho aqui do lado esquerdo, que é início aponta para o elemento, o fim aponta para o mesmo elemento e o P aponta para o mesmo elemento. Então, se eu quero inserir um novo elemento, o P ele vai estar apontando para esse próximo elemento. Então, o P ele estaria apontando para esse próximo elemento, que vai estar setado assim, tá? E a gente quer associar esse elemento na nossa lista, que a nossa lista é essa que está aqui, ó. Então, lista com apenas um elemento e eu quero inserir o elemento P. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que atualizar o fim ponto próximo, ponto next, né? É próximo que eu estou usando, próximo, e atualizar o fim. O que quer dizer isso daí, né?
quer dizer que o fim ponto próximo, ele vai ter que apontar para o P. Então, esse fim aqui, ele vai ter que apontar para o P. Opa, fiz errado. O fim ponto próximo, assim, né? O fim está aqui. O fim ponto próximo vai ter que apontar para o P e depois o fim atualizar o fim, né? Então o fim apontar para o P também. Tá? Então esse fim aqui ele vai apontar para o P também. Tudo bem? Que seria esse segundo caso. Bom, vamos implementar isso primeiro, né? Depois a gente volta aqui se precisar. Então, vamos lá, né? Então, o primeiro caso é verificar se a lista está vazia. Lista vazia significa verificar se início ou o fim são iguais a nulo. Tá? Então, se início for nulo, quer dizer que lista está vazia. Então isso envolve o quê? Envolve eu atualizar início, receber o P, e o fim, receber o P. Tá? Porque eu tenho o P já alocado, o início estava apontando para nulo e o fim está apontando para nulo. Então a gente faz início aponta para o P e o fim aponta para o P. Tá? Então a gente vai ter 3 ponteiros apontando para o elemento que foi alocado. Tudo bem, gente? Caso contrário, else quer dizer que a lista possui pelo menos um elemento, tá? Pelo menos um elemento. Então, nesse caso, o início não pode ser alterado, tá? A gente vai sempre inserir no final da lista. Inserir no final da lista quer dizer que a gente vai fazer o fim, ponto próximo, recebe P, e depois o fim recebe o P. Tá? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, deixa eu voltar aqui. Então, a minha situação é a seguinte. Foi o que a gente acabou de fazer, né? Então, deixa eu fazer de novo, ó. Se a lista estiver vazia, eu vou ter início apontando para nulo e o fim apontando para nulo. E eu vou ter o meu P aqui, ó, criado. Então, o que a gente fez no primeiro if? A gente fez início recebe P e fim recebe P. Então, início recebe P e fim recebe P. Tá? E o else quer dizer, o else o if que era? Era início igual a nulo, né? Então, agora, como o início não é mais nulo, ele é um valor diferente de nulo, então quer dizer que eu tenho pelo menos um elemento já na lista. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai atualizar apenas o fim. Então, o fim ponto próximo é esse ponteiro. Opa, na verdade o P ele não está mais aqui, né? Então, o P já foi criado. Então, o P já foi criado, né? Que são as 3 primeiras instruções do while, né? Então, o P já foi criado. E aí eu tenho esse if. Então, se o início é diferente de nulo, ele é.
Então ele vai entrar no caso onde eu tenho pelo menos um elemento já na lista. Então eu vou fazer o fim.próximo, que é esse ponteiro, vai apontar para o P. Então esse ponteiro vai apontar para o P. Tá? E fim recebe P. Então agora o fim recebe P é esse ponteiro aqui, ó. Fim aponta para o P. Então, deixando isso daqui desenhado, né, de uma maneira mais intuitiva, eu tenho exatamente essa situação, ó. Início e aqui o fim, tá? Então eu tenho essa situação que está aqui. Dois elementos na memória. Bom, então eu tinha falado que era 3, tá? Mas na verdade são duas situações, tá? Que é lista vazia ou lista com apenas um elemento. Se você quiser inserir mais um terceiro elemento, ele vai cair nesse caso 2 que está aí, né? Então, supondo que eu queira inserir mais um nó, que é o P, né? Que vai estar aqui, ó, apontando para nulo, e o elemento aqui. É a mesma coisa, eu vou fazer fim.próximo, recebe P, e depois fim recebe P. Tá? Então daí agora eu tenho 3 elementos. Este, com início apontando para ele, o segundo que eu tinha antes, e agora o terceiro. Reparem que fim aponta para o último elemento e início aponta para o primeiro elemento, tá bom? Tá, então isso aí foi o que aconteceu e agora é só eu dar um scanf de novo, né, no que o usuário vai digitar um novo número. Se esse número for diferente de nulo, aí eu faço o mesmo processo aqui de fazer a alocação e agregar esse nó P na lista, tudo bem? Bom, aí agora eu vou mandar imprimir, né? Uma vez que o usuário digitou -1, ele vai sair desse while. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que esse ponteiro P aponte para o início da lista novamente. E enquanto esse P for diferente de nulo, eu vou mandar imprimir esses elementos. Printf, %d, p.info. E vou fazer P recebe P.próximo, tá? Então ele vai imprimir todos os elementos na ordem, né, da lista e só para imprimir aqui. E agora eu vou fazer a desalocação para terminar o programa, que é o que a gente fez lá no slide, né? Então, enquanto esse início for diferente de nulo, eu vou fazer com que o P receba esse início. Vou fazer início recebe início.próximo e depois eu vou dar um free nesse P. Tá? Então eu vou atualizar o início para o próximo elemento, armazenando aquele que eu vou desalocar em P para eu poder desalocar o P. Eu não posso desalocar o P antes de atualizar início, tá, pessoal? Porque senão você perde essa informação do próximo elemento, tá? Terminado isso, a gente acaba o programa, tá? Return 0. Vamos compilar então para ver. Exercício. Tá, início. Tá, aqui é ini. Beleza, funcionou. Então, ó, tá esperando, né? Vamos inserir aí os elementos, né? Quando eu digitar -1,
ele começa a imprimir aí 4, 5, 8, menos 2, 0 e acaba, né? Tá bom, gente? Então, essa daí foi a resolução deste exercício. Só vamos voltar aqui então nos slides para a gente dar continuidade então a ao nosso conteúdo, né? Então, é a ideia de TAD agora, tá? Então, a gente vai ver no próximo vídeo, eu vou parar esse e vou começar outro, para ver como que a gente vai organizar o TAD lista, tá? Que vai ter, né, os campos início, fim e informação, próximo, como que ficaria o TAD lista, beleza? Então, vou parar aqui e a gente já volta aí no próximo, na terceira parte, tá?